Quero aqui ter a oportunidade de aproveitar a fala, inclusive de alguns colegas, mas com a clareza de que eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou dizer, para que em momento nenhum pareça que a minha fala retira a responsabilidade das empresas para que os danos causados possam ser efetivamente ter a empresa como responsável por, para que a gente não tenha aqui uma terceirização das responsabilidades. O decreto presidencial que faz a liberação do fundo de garantia, e é claro que a gente tem que ter as explicações da presidência da República pela motivação de fazê-lo, mas ela não pode e não será considerado pelo judiciário, eu tenho a certeza disso, em momento nenhum, um álibi à responsabilização que as empresas têm. Dito isso, para que isso fique bastante claro, eu quero sim dizer que existe uma responsabilidade dessa casa, uma responsabilidade do governo federal em relação à percepção de risco no Brasil. E se a gente não tem percepção de risco como um todo, as empresas também claramente não assumem esse papel a partir do momento em que cada representante público não assume a sua própria responsabilidade. Objetivamente, do que eu estou falando? No ano de 2011, o Brasil viveu a sua maior tragédia climática, a maior tragédia climática da sua história, eu repito, climática, para que não haja qualquer tipo de deturpação em relação ao atual episódio, que foi a da região serrana do Rio de Janeiro, onde morreram mais de 1.000 pessoas. Naquela época foi formada uma comissão especial e essa comissão especial apresentou um relatório que, entre outras coisas, teve a oportunidade de apresentar uma legislação sobre redução de risco de desastres com 51 artigos. No ano de 2012, o governo federal apresenta uma proposta, mais especificamente uma medida provisória, de 6 artigos, exatamente para responder aos desastres ocorridos no Rio de Janeiro, deputado Folleto. Logo depois, uma outra medida, onde o deputado Folleto, no próximo ano, teve também a oportunidade de ser relator. Da medida provisória do governo, que tinham 6 artigos, eu fui o relator da Lei 2.608, foram aprovados de 51 artigos apresentados no substitutivo, 31 artigos. Dos 31 artigos aprovados, até hoje, no ano de 2015, e a gente contou aqui com um apoio que não pode ser mensurado da consultoria da casa, e eu queria aqui ressaltar o trabalho de Roseli, que foi fundamental para que essa medida fosse aprovada. Passados 2012, 2013, 2014 e 2015, até hoje, não houve a regulamentação da Lei 2.608 pelo Executivo, e eu queria falar isso para o general Adriano, secretário nacional de Defesa Civil, que passou por aqui hoje, e não foi regulamentado, então falo, não tinha tido a oportunidade de vê-lo, já quero me dirigir ao próprio secretário, para dizer que essa não regulamentação aconteceu, inclusive, sobre os artigos que foram mandados originalmente na medida provisória do próprio governo, inclusive os artigos que diziam que deveria ser criado um cadastro nacional de municípios vulneráveis. Repito, 2012, 2013, 2014 e 2015, com regulamentação que ainda não aconteceu. Presidente Sarney,
qual é a relevância dessa discussão na discussão dessa matéria no dia de hoje? Para mim é total. Por quê? Porque nesse momento estamos todos mobilizados, todos preocupados com o Código de Mineração, todos preocupados exatamente com a legislação que pode ou deve ser modificada no que diz respeito às barragens. Só que daqui a pouco não estaremos todos mobilizados da mesma forma. E não adianta a gente ter um profundo esforço de mobilização quando o desastre acontece, como aconteceu em Minas Gerais e no Espírito Santo, se não houver, posteriormente a isso, um trabalho contínuo de percepção de risco de desastre e com uma legislação que seja efetivamente preventiva. Para encerrar, já chego ao final, já me preocupando com os próximos desastres que porventura venham a acontecer, eu queria dizer que a gente tem que estudar o que aconteceu, mas a gente também não pode deixar de estudar as causas e o que pode tornar, inclusive, essas causas ainda mais difíceis de serem administradas. A gente vai continuar apoiando a Agenda Brasil do presidente do Senado, Renan Calheiros, com o senador Romero Jucá, que quer flexibilizar o processo de licenciamento ambiental? Porque hoje a gente dizer que medidas devem ser adotadas como resposta, é claro que é positivo. Todo mundo quer responder. Nós também queremos. Agora, quando essa mobilização não tiver como está hoje, as medidas que vêm sendo articuladas ao longo dos anos vão ter a mesma sensibilidade por parte do Parlamento, que a gente possa manter essa mobilização de maneira permanente e que a redução de risco de desastre não esteja sempre relacionada à resposta, a agir depois que o desastre aconteceu. Mudar essa prática no Brasil para uma cultura que seja realmente preventiva exige uma ação responsável, mas mais do que isso, exige uma regulamentação e uma mobilização contra aquelas também que são as causas do desastre. Não posso deixar de dizer, e aí sim já encerro, que não é o caso especificamente do que aconteceu em Minas Gerais, porque não estamos tratando de um desastre climático, mas que essa mesma casa, a Câmara dos Deputados, quando votou as modificações que votou em relação ao Código Florestal, favoreceu a ocorrência cada vez maior de desastres no nosso país. Eu quero só analisar a resposta, tudo bem, mas eu não posso, por dever de consciência, analisar a resposta sem fazer uma análise de causa. Estamos todos mobilizados, mas que essa mobilização seja permanente e que ela não venha cheia, que ela não venha impregnada de uma resposta única e exclusivamente para que a gente possa, nos nossos estados de origem, ter a possibilidade de, nesse momento, demonstrar trabalho, serviço, mas que a gente possa ter uma ação que seja efetivamente estrutural. O Código de Mineração, do jeito que está discutido na Câmara, não dá. A votação de matérias da Agenda Brasil, que flexibilizam o licenciamento ambiental, não dá. Continuar sem que a gente tenha, por parte da Casa Civil, da Secretaria Nacional de Defesa Civil, a regulamentação das leis relacionadas a risco de desastre, não dá. Porque fazer isso vai ser trabalhar efetivamente sobre a resposta, sem pensar e agir sobre as causas da ocorrência de desastres no nosso país. Obrigado.